Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de continuarmos estudando a palavra de Deus. Hoje, capítulos 27 e 28 de Gênesis, do projeto Toda Escritura. O nosso tema será uma família complicada e a graça maravilhosa. Uma família complicada e a graça maravilhosa. Uma família muito complicada. Uma situação cabeluda que deixa qualquer um vermelho de vergonha, com tanto engano que aparece. E o trocadilho não é à toa. Vermelho, cabeludo e vergonha e engano tem tudo a ver com os personagens que estaremos estudando hoje, não é? Nós vamos começar estudando no capítulo 27 a trama de Rebeca e Jacó para roubar a bênção de Esaú e dar para Jacó. É um relato que mostra uma coisa muito estranha, que mostra como é que Deus realiza seus propósitos, mesmo se aproveitando do pecado das pessoas. Deus não tem nada a ver com o pecado das pessoas, ele não estimula, ele não depende do pecado das pessoas, mas ele não perde nada, ele não desperdiça nada. Ele é capaz até mesmo de fazer com que o pecado das pessoas, embora possa levar a pessoa para o inferno, possa conduzir o plano que ele tem. Nessa história que nós vamos estudar hoje, nesses 2 capítulos, não existem inocentes. Não existe ninguém aqui que seja, puxa vida, foi totalmente enganado, passará perto. Não. Isaac, Rebeca, Esaú, Jacó, está todo mundo devendo. E é uma questão complicada, que levanta dúvidas. Como é que acontece que Deus permite isso? Os servos dele, a família da fé, e a gente fica se perguntando. Então vamos começar a ver isso daí. Na primeira parte, aqui nos versículos 1 a 4, nós vemos que Isaac chama Esaú para o abençoar. Isaac estava aqui com cerca de 137 anos, envelhecido, cego, pensando que estava próximo da morte, até porque o irmão mais velho dele, Ismael, morreu com essa idade, 137 anos. Ele estava com dificuldade até de ficar sentado e achava que ia morrer, então é a hora de dar a bênção. E aí ele manda chamar Esaú para fazer isso. E diz assim, versículo 1, capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os seus olhos lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. E aqui a gente observa algumas coisas, não é? Primeiro que a vontade de abençoar Esaú estava associada àquela predileção que Isaac tinha do gosto pelas coisas sensoriais, a comida, não é? Se guiando pelo sentido, né? Traz uma caça e prepara a comida como eu gosto. Isaac muito focado nesse aspecto aí. Agora tem uma coisa que é mais estranha, é que ele fez isso aqui, só ele e Esaú. E a outorga da bênção patriarcal era feita numa cerimônia para toda a família. Reunia os filhos e o patriarca abençoava a cada um, segundo a bênção que Deus lhe dirigia, segundo aquilo que estava na cabeça dele, a cada um. E aqui foi uma coisa assim meio Esaú e Isaque. E a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Será que Isaac tinha escutado a história de Rebeca, quando as crianças estavam no ventre ainda, que o menor iria se vir ao maior, mas ele gostava do maior, que era Esaú, e queria dar um jeito de abençoar Esaú de qualquer maneira? A gente não tem como saber disso. Não tem como saber disso. Mas que é estranho ter chamado só o Esaú para aquela cerimônia, é uma coisa estranha. Essa cerimônia, por exemplo, a gente vê como foi que aconteceu
quando chegou a vez de Isaac abençoar os filhos dele. Aliás, Jacó abençoar os filhos, né? Reuniu os filhos todos, inclusive os netos, para serem abençoados. Muito bem. Uma outra possibilidade é que Esaú desconhecesse algumas coisas. Pode ser que ele não conhecesse o que Deus tinha revelado a Rebeca. A gente não pode desprezar isso, que a Bíblia não diz que ela contou para ele. Pode ser também que Isaac não sabia que Esaú tinha vendido a primogenitura para Jacó, e aí ele vai abençoar Esaú porque ele não sabia. E pode ser também, e aqui eu acredito nisso aqui, que ele não conhecia bem Rebeca. Não sabia quanto Rebeca era astuciosa e capaz de atropelar qualquer coisa para conseguir abençoar o seu filho preferido. Isso aí talvez não tenha passado pela cabeça de Isaac. Não é? Então tem uma opção de coisa aqui que a gente já começa a estranhar logo no início, aqui no comecinho. E aí, quando acontece isso, no versículo 5 diz que Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú para o campo apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. E aí contou para Jacó o que tinha escutado. E aí armou uma tramóia. Você faz o seguinte: vai lá, pega 2 cabritos, prepara esses 2 cabritos e traz para eu preparar como eu sei que seu pai gosta. E você leva para seu pai como ele gosta e dizendo que você é Esaú. E aí o Jacó ficou preocupado. Não, mas espera aí. Meu pai vai perceber que eu não sou Esaú? Afinal de contas, o Esaú é todo cabeludo. Eu não sou cabeludo que nem ele. A Rebeca disse, não, deixa comigo. Você pega, traz os cabritos, eu vou pegar o couro, a pele dos cabritos e fazer uma cobertura para suas mãos. E para a parte lisa do seu pescoço. Quando seu pai estiver lhe apalpando, ele vai achar que você é o Esaú. Deixa comigo. Mas meu papai pode notar. Se seu pai notar, que a maldição caia sobre mim. O que será que levou Rebeca a agir dessa maneira? Será que foi por pura predileção por Jacó? Ou será que ela estava na cabeça que não, ele não pode abençoar Esaú porque Deus falou que o menor é que ia dominar o maior ia servir ao menor. Então quem tem que ser abençoado é o Jacó, que é o mais novo. Será que Rebeca tinha essa preocupação? Ou será que era pura predileção pelo filho mais novo? O texto não fala. Então nós temos que deixar 2 possibilidades em aberto. Embora cada um aqui possa ter liberdade para achar uma coisa ou outra, a gente tem que deixar as 2 possibilidades em aberto. Se foi por pura predileção pelo filho mais novo, não quero que o mais velho seja abençoado, eu quero que seja aquele que eu gosto, meu filhinho preferido. Detalhe, o filhinho preferido aqui não era nenhuma criancinha não, tá? Ele já era bem velhinho, já tinha lá pelos 70 e poucos anos de idade, tá? Era um cabra já bem experiente na vida, possivelmente 77 anos. Então, se ela fez isso querendo beneficiar o filho preferido, então foi uma canalice sem vergonha horrível. Principalmente da mãe que induziu o filho a fazer isso, a praticar isso. Mas tem a outra possibilidade. E se ela fez isso querendo dar uma mãozinha para Deus, querendo fazer com que a profecia se cumprisse, não podemos desprezar essa possibilidade. É bem verdade que eu não encontrei ninguém que acreditasse muito nisso, tá? Os comentaristas geralmente não comentam esse aspecto ético, só dizem que foi errado, mas não entram nessa discussão. Mas eu quero discutir isso aqui hoje, porque eu acho importante nós, da igreja no século 21, levantarmos a questão de que se é errado você fazer uma coisa errada para produzir uma coisa boa. Ou seja, se os fins justificam os meios ou não. Até que ponto é errado fazer o errado porque se está com uma boa intenção? E a resposta bíblica é simples e clara. É sempre errado. É sempre errado.
O ensino bíblico é que o mal não pode produzir o bem. O erro não pode abençoar aquilo que é o certo, trazer bênção. Aquilo que você contamina com o erro, que contamina com o pecado, vai ficar contaminado. A Bíblia ensina que tudo quanto a gente faz tem que ser coerente com Deus. Então, se eu tenho um bom propósito, uma coisa que eu quero que seja abençoada e tal, os meios pelos quais eu vou tentar fazer com que aquilo se realize, também tem que ser coerente com a santidade de Deus. Não pode ser diferente. E a Bíblia é muito clara sobre isso daí, de que o agir humano deve ser orientado por princípios éticos absolutos, derivados do caráter justo e santo de Deus. Ou seja, os meios têm que ser coerentes com os fins. E não, mas é para uma coisa boa. Não. Você contaminou com pecado. Está errado. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 8. Ele está aqui debatendo com um interlocutor hipotético, né? O que é um interlocutor hipotético? A gente não encontra ele sempre por aí. O interlocutor é a pessoa com quem a gente está conversando. Tá? Isso é o interlocutor. O hipotético quer dizer que ele não existe de verdade. A gente faz uma hipótese, faz de conta que ele existe, a gente faz de conta que está conversando com ele para poder produzir uma espécie de diálogo imaginário. Então, Paulo, nesse diálogo imaginário, lá em Romanos está cheio disso, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? E aí ele dá a resposta: a condenação destes é justa. Paulo está dizendo o seguinte, ele estava falando que a graça de Deus é maravilhosa e nós somos justificados pela fé, pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí o interlocutor de Paulo, o imaginário, vai dizer assim, mas então vamos pecar bastante para ver mais graça ainda. Quanto mais a gente pecar, mais vai ter graça. E aí Paulo vai e responde, não. Como é que nós vamos fazer isso? Quem afirma um negócio desse, recebe uma condenação justa. Porque eu não posso ter compromisso com o que é mal. Meu compromisso é com Deus. A ética bíblica, ela é, palavra meio estranha, é teleológica, ou seja, ela tem a ver com os fins últimos, que é glorificar a Deus. Eu tenho que glorificar a Deus naquilo que é o meu propósito e na maneira como eu faço as coisas. Na prática, como é que isso funciona, por exemplo? Não se pode enganar ou fraudar nada nem ninguém para levar vantagem, para conseguir o que se deseja, ou para dar um melhor padrão de vida às pessoas que nós amamos. Mas é porque a minha família merece, estou sonegando, estou mentindo, estou defraudando. Não, é errado, é pecado. Está trazendo maldição. Não se pode mentir para defender o evangelho, nem para promover a palavra de Deus. Mas é para contribuir para a salvação. Não, você está trazendo maldição para o anúncio da palavra de Deus. Não se faz o errado para promover o bem. A Bíblia condena isso. Não se pode praticar injustiça em nome de um bem maior. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas é impossível fazer omelete sem quebrar alguns ovos. É um ditado muito comum aqui. Nós não estamos falando de omeletes, nem de ovos, estamos falando de pessoas, de vidas espirituais. Então a gente não pode fazer isso. Não se pode recorrer ao mal para promover o bem. Isso é sempre errado. Então Rebeca, se ela tivesse más intenções, aperto nela. Se ela tivesse boas intenções, aperto nela também. Não interessa. Enganar Isaac foi errado. Muito bem. Do versículo 5 ao 17, a Rebeca está instruindo Jacó como enganar ao pai. No versículo 12, olha o que é a preocupação de Jacó. No versículo 12. Dá-se ao caso meu pai me apalpar, e assim passarei os seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. A preocupação dele não era com a ética, era em ser descoberto. A preocupação dele não era com o que Deus vai pensar, ser pecado ou não. Era não ser descoberto. Ou seja, ética zero. E a Rebeca vai dar uma resposta terrível, né? Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu estou dizendo para você. Muito bem.
E aí o Jacó vai, pega os cabritos, traz, a Rebeca prepara. A Rebeca vai agora no guarda-roupa da casa. E é interessante que eles estavam morando em casa aqui, não estavam morando em tenda. E veja o que diz aqui o versículo 15. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. A melhor roupa de Esaú, na tradução mais ao pé da letra, é roupa de gala. A Revista e Corrigida tem essa tradução, roupa de gala. Algumas traduções inglesas também têm uma tradução equivalente. Por quê? O que era isso? Era uma roupa cerimonial. Era roupa cerimonial. Não era uma roupa qualquer. Era uma roupa que era colocada em ocasiões solenes pelo herdeiro da família, pelo filho que ia ser o herdeiro da família. Então, aquilo ali estava na casa de Isaac, porque o filho herdeiro iria vestir na casa de Isaac. E aí a Rebeca pegou isso aí e vestiu Jacó com essa roupa. Isso foi de uma traição terrível contra Esaú. Inconcebível, né? No versículo seguinte, de 18 a 29, o Jacó engana Isaac e é abençoado. E ele começa dizendo assim no capítulo 18. Com a pele dos cabritos cobriu as mãos, a lisura do pescoço, e então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó: sou eu, Esaú, teu primogênito. Fiz como ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come a minha caça para que me abençoes. Note que o Isaac estava deitado para poder abençoar. O filho pediu para ele se sentar. Então o estado de saúde dele devia estar bem precário mesmo. Não era à toa que ele achava que ia morrer. Isaac começa a duvidar. Mas é você mesmo? Será que é? Deixa eu olhar aqui. Você é... A pele é de Esaú, mas a voz é de Isaac. Vem cá, deixa eu dar uma cheirada no teu cangote aqui. Aí vai dar uma cheirada. O cheiro é de Esaú. Sou eu, sim. É você mesmo? Sou. E como é que você encontrou essa caça tão depressa, meu filho? O Senhor teu Deus mandou para mim. Ai. Olha que coisa, não é? O fosso espiritual que Jacó se meteu. Era uma cacimba espiritual. Era lá no fundo do poço, não é? Versículo 20. O Senhor teu Deus o mandou ao meu encontro. Ou seja, ele tomou o nome do Senhor em vão. Mentiu ao pai no momento sagrado, que era o momento da bênção. Explicitou a falta de identidade com Deus, porque é o Senhor teu Deus, não era o Deus dele. Porém, aquilo tudo não foi ainda suficiente para enganar Isaac. Isaac ainda ficou desconfiado, talvez com aquele linguajar piedoso. Esaú falando em Deus, assim, o Senhor teu Deus? Isso não é normal do Esaú. Esaú é um camarada que não tem muito temor de Deus. E aí ele pediu para a confirmação, versículo 21 e 22. Chega-te aqui, eu quero lhe apalpar. E o menino então chegou e garantiu que era ele mesmo. E versículo 24. Meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu sou. Então, eu sou. Deu uma resposta bem afirmativa. Pausa para a gente ter uma reflexão aqui. Isso valeu a pena? Como é que foi a vida de Jacó depois disso? Quando a gente começa a olhar como é que foi a vida de Jacó depois que ele enganou o pai dele, a gente nota que a coisa não foi fácil. Não é? Primeiro, o irmão dele procurou matá-lo. Ele teve que fugir da casa do pai. Depois, o tio Labão, para onde ele fugiu, o enganou. Foi obrigado a se afastar de Labão de uma maneira clandestina. Labão o enganou várias vezes. Aí ele teve que conviver com um caráter horrível de Rúben, que pegou uma das esposas do pai e teve relacionamento sexual com ela. E depois teve que conviver com a ideia de que José havia morrido. E ficou em prantos, amargurando durante cerca de 20 anos, achando que José tinha morrido. Aí, quando foi depois, ele teve que sair da terra prometida por causa da fome e ir para o Egito, onde morreu. E a Rebeca? Rebeca desapareceu da história. A esperança dela era que dizia assim: não, você vai lá, porque você foge depois, quando você voltar, seu irmão já passou a ira dele. Ela nunca mais viu um filho. Ou seja, pecado
Não dá certo. Pecado pode até ser perdoado, livrar a pessoa do inferno, mas ele deixa cicatrizes, e cicatrizes doloridas. Pecado sempre deixa cicatrizes, tem consequência. Não existe isso de não ter consequência. Chegamos no versículo 30 a 40, Esaú descobre a trama e tenta receber com lágrimas a bênção que ele desprezou. No versículo 30, diz que mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo saído da presença de Isaac, chega Esaú. Aí leva a comida saborosa, aí o pai fala que já tinha abençoado Jacó, e aí ele, não, mas como assim? Abençoou Jacó? Ele veio aqui, eu pensei que era ele, e eu abençoei. Como assim? Será que Isaac foi completamente enganado? Será que ele não foi ingênuo, tolo? Ele estava desconfiado. Adiava a bênção. Também tem culpa no cartório. Quis fazer a coisa escondida, não chamou o resto da família, aí desconfiou, mas foi em frente a si mesmo. E aí, no versículo 33, Isaac disse o seguinte: ele trouxe a caça, eu comi e abençoei, e ele será abençoado. A bênção está transmitida e vai ser cumprida. Não tem como revogar a bênção anunciada. A bênção é coisa séria. E aqui a gente tem que prestar um pouco atenção a essa questão do que é que uma pessoa fala para outras pessoas sobre elas. Todo mundo sabe que você pode encorajar uma pessoa com suas palavras ou arrasar uma pessoa com suas palavras. Isso todo mundo sabe. Porém, quando você tem autoridade espiritual sobre outra pessoa, seja na condição de filho, de pai para filho, de avô para neto, de pastor para membresia, as palavras têm um peso muito maior, tanto para a bênção quanto para a maldição. E isso a gente tem que respeitar. No que diz respeito aos pais, por exemplo, pai tem que ter muito cuidado com o que fala dos filhos. E esse menino é muito travesso. Isso daí não vai dar para nada não. Desse jeito, ó, meu filho, desse jeito você não vai dar para nada na vida. A psicologia ensina que a criança tem necessidade de agradar os pais. Então ela vai fazer tudo para confirmar o que os pais estão querendo. Então ela vai querer ser bem negligente, porque é isso que os pais esperam dela. Porém, tem um aspecto espiritual. A pessoa está jogando uma maldição. E ela tem autoridade espiritual para isso. Então nós temos que pronunciar palavras de bênçãos, deixar as palavras de maldição para quem merece ser amaldiçoado. E Tiago vai e nos adverte para a gente não ficar colocando palavra de bênção e maldição à toa na maneira como fala, não é? Muito bem. Então ele diz assim: eu o abençoei e ele será abençoado. Será abençoado como? Com a bênção que Isaac transmitiu. A bênção de que o Senhor era com ele, te sirvam os povos, maldito, será bendito quem te abençoar e amaldiçoado quem te amaldiçoar. Isaac transmitiu para Jacó a bênção de Abraão. Ele transmitiu a bênção que Abraão recebeu de Deus, Abraão transmitiu para Isaac, e Isaac agora transmitiu para o seu filho. E essa bênção é a bênção que foi transmitida àqueles que são os herdeiros de Abraão. Quem são os herdeiros de Abraão? Não são os descendentes segundo a carne, são aqueles que são descendentes segundo a fé. Esses é que são os descendentes, os herdeiros da bênção de Abraão. O Esaú, ele ficou então desesperado, gritou, queria porque queria a bênção, chorou, e é como diz Hebreus, o livro de Hebreus, não encontrou lugar para arrependimento, ainda que com lágrimas o tenha buscado. Aqui a gente tem que fazer uma pausa e voltar àquele ponto que eu já tinha falado. Deus usou o engano que eles provocaram ali para poder abençoar Jacó. Deus então tem participação com o que é errado? Não. Deus não tem participação. O que acontece é que Deus tinha escolhido que Jacó seria o herdeiro e não o mais velho. Seria o segundo. Seria o herdeiro. Isso iria acontecer. Isso iria acontecer. Ou de uma forma abençoada, ou de uma forma amaldiçoada, Deus iria fazer com que acontecesse. Deus não precisava desse erro deles. Deus não depende disso. E é interessante a gente ver isso mais para adiante, quando anos depois,
Na hora de abençoar os seus filhos, Jacó chama os filhos de José para os abençoar e diz assim: José, esses filhos, esses dois que você teve aqui, eu vou tomar para mim. Eles serão considerados meus filhos. Tanto é que na Israel não existe a tribo de José. Tem a tribo de Efraim e de Manassés. Chama os meninos aqui que eu vou abençoar. Aí José trouxe, aí botou na frente dele, esse aqui, pai, é o Manassés, é o mais velho. E esse aqui é o Efraim, pode abençoar. Aí Jacó foi, na hora de abençoar, fez assim. Cruzou o braço. Aí José, não, ei, não é assim não, pai. É ao contrário, esse aqui é que é o mais velho. Eu sei, meu filho, mas a bênção da primogenitura vai para o segundo. Todo aquele engano, todo aquele sofrimento foi completamente desnecessário. E agora Jacó, no final da vida, percebia isso. Deus não depende dos nossos erros para que os seus propósitos se cumpram. Ele tem maneiras muito superiores, santas e bonitas para fazer prevalecer aquilo que ele quer. Agora ele se aproveita do que acontece no mundo. Por exemplo, a crucificação de Jesus. Jesus tinha que ser pendurado no madeiro para que se cumprisse a profecia e ele levasse sobre si a maldição. E aí, como é que aconteceu isso? Veja o que diz Atos capítulo 2, versículo 22 e 23. Pedro está pregando no dia de Pentecoste e diz assim: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando pela mão de iníquos. Ou seja, Deus deixou que crucificassem Jesus, porque isso iria atender os propósitos dele. Deus não precisa de nossos erros, mas ele não desperdiça nada. Agora, a gente errando, a gente contribui para os propósitos de Deus? Indiretamente, sim. Mas a gente está trazendo a desgraça para a gente. Maldição para a gente. Então, o negócio é não pecar, fazer tudo o que é correto. No versículo 36, o Esaú diz assim: não é com razão que se chama Jacó, pois 2 vezes me enganou. Tirou o meu direito da primogenitura. Ué? Jacó enganou Esaú quando comprou a primogenitura? Não. Foi um negócio. Jacó se aproveitou, é verdade. Mas foi Esaú que desperdiçou, que desprezou a primogenitura dele. Ele não foi enganado. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é a síndrome de Adão, de não assumir a responsabilidade pelos seus erros. Adão disse: não, a mulher que me deste. E a mulher: não, foi a serpente que me enganou. Ora, Esaú era responsável aqui. Ele vendeu a primogenitura, ele não tinha direito à bênção. Quando o pai dele o chamou para abençoar, ele disse: pai, eu não tenho direito à primogenitura mais. Eu vendi a minha primogenitura a meu irmão. Era isso que ele deveria ter feito. Mas era esperar demais de Esaú, não é? Um cara que já tinha desprezado a primogenitura agir de maneira ética, era talvez esperar demais. Muito bem, aí ele vai e descobre a bênção e assenta no seu coração matar o irmão. Assenta no seu coração, a Bíblia fala que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, mas o que ele assentou no coração foi matar o irmão. E aí, quando Rebeca percebeu isso, a Rebeca, a manipuladora, tentou mais uma vez manipular a situação, não é? Para diminuir os danos da situação que ela provocou. Ela chegou no versículo 41 e disse assim: no 41, passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção e decidiu matá-lo quando o pai morresse. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras, estou no versículo 42, e ela mandou, pois, chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Quer dizer, é uma palavra pesada, né? Não, ele vai ver. Tá certo, vai chegar a hora. Vai chegar.
dava alento para ele. Era o que a motivação da vida dele era matar o Jacó. Era isso que estava agora. A Rebeca ficou agora apavorada, porque a consequência estava chegando. E aí ela manda o filho, decide mandar o filho à casa do irmão dela, lá em Padã Arã, procurar o irmão dela para ficar com ele. Muito bem. E aí ela vai falar com o marido. E o que é que ela fala para o marido? Olha, a gente tem que mandar Jacó embora porque o Esaú quer matá-lo. É isso que ela fala? Não. Mais uma vez ela quer manipular a situação. Diz, eu não aguento essas cananeias aqui, essas mulheres hititas com quem Esaú casou. Eu não quero que Jacó case com uma delas. Vamos mandar para casa do meu irmão para casar com alguém bem de longe. Ou seja, ao invés de confessar as coisas, para acertar tudo direitinho, sai manipulando mais uma vez. Mais uma vez. E diz para Jacó, no versículo 45, por que eu iria perder os meus 2 filhos num só dia? Por que perder os 2 filhos? Porque se Esaú matasse Jacó, o vingador de sangue teria que matar Esaú. Aí ela iria perder os 2 filhos. Aí, para não perder os 2 filhos, ela decide mandar um embora, fica com esse por aqui. Daqui a pouco esse outro volta. Esse aqui não ficou por aqui e o outro, quando voltou, ela já tinha morrido. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Muito bem. Figura Rebeca, coisa que a gente nunca passa pela cabeça da gente, né? Uma mulher tão temente a Deus, uma moça tão temente a Deus, trabalhadora, hospitaleira, que foi corajosa de largar a família e casar com um homem que ela não conhecia e agora se transformou numa mulher manipuladora. Protótipo da mulher manipuladora. Que sumiu da história. Muito bem. Aí chegamos no capítulo 28. A fuga de Jacó para Arã. Isaac despede Jacó, dando-lhe a bênção de Abraão. E Jacó agora recebe do pai a bênção espontaneamente. O pai agora vai, sem ser enganado, ele abençoa, dizendo o seguinte, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, vai para Padã Arã, para a casa de Betuel, tua mãe, toma lá uma das filhas de Labão, teu irmão, como esposa. Versículo 3, Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possua a terra das peregrinações concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó. Despediu Jacó com a bênção de Abraão, citando nominalmente 2 vezes o nome de Abraão. Essa é a bênção que se propagou. É a bênção que chega até nós, os herdeiros de Abraão. Como assim os herdeiros de Abraão? Veja o que tem em Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então aquela bênção que foi prometida a Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, que passou para Judá, que passou por todas as descendências, passando por Davi, Salomão, e foi chegando até Jesus Cristo, para que chegasse a nós, que somos os herdeiros dessa bênção, o herdeiro espiritual. Isso é que é a história da salvação, e a história da salvação vai avançando, vai progredindo, para chegar até nós. E aí sai Jacó agora para Padã Arã, né? Uma viagem de cerca de pouco mais de 800 quilômetros. 800 quilômetros. Um mês e meio, mais ou menos, de viagem. Caminhada. E vai até lá, né? Agora ele está com 77 anos, quando sai de casa. Essas contas aqui são complicadas de fazer, porque tem que pegar as referências em vários lugares de Gênesis para você chegar a essa conta aqui. Depois, se alguém tiver curiosidade, pode pedir que eu dou. Tem alguns comentários bíblicos, tem, mas eu também peguei para mim. Muito bem. E aí, ele sai. O capítulo 28, versículo 6 a 9, diz que Esaú percebeu o que tinha acontecido. Percebeu que Jacó tinha ido embora porque os pais não queriam que ele casasse com uma mulher lá
região como ele tinha casado. E aí ele tenta arranjar, fazer um arranjo grotesco para conseguir a bênção de volta. O Esaú aqui deu uma de Rebeca. Disse, não, meus pais estão desgostosos comigo porque eu casei com mulher daqui da região, mandaram Jacó para lá, então o negócio é o seguinte, é casar com alguém que seja da descendência. Aí sai de lá, vai lá para a casa do tio, falecido tio, Ismael, e casa com uma das filhas de Ismael. Dizendo, não, agora estou casado com uma herdeira de Abraão. Meu pai vai poder me dar a bênção de volta. Vê se tem lógica isso daí, tentando tapar o sol com a peneira. Ele perdeu a bênção porque ele desprezou a primogenitura. E era plano de Deus que a primogenitura fosse para o filho mais novo. Iria de qualquer maneira. Só que o meio que aconteceu foi ele desprezando a primogenitura dele. Não havia meio de conseguir os favores dos pais agora com essa conduta tão estranha aí. E aumentou ainda mais o número de esposas, né? Foi para lá. E aí, chega no capítulo 28, versículo 10, Jacó chega em Betel. Betel ficava a cerca de 115 quilômetros de Berseba, onde eles moravam. 115 quilômetros são cerca de 4 dias e meio de viagem. Então, Jacó andou muito, andou um bocado. Andou um bocado, chegou perto de uma cidade chamada Luz, não quis entrar na cidade e pegou uma pedra lá para servir de travesseiro. Ele não dormiu com a cabeça em cima da pedra, tá? Ninguém dorme com a cabeça em cima da pedra. Ele pegou a pedra para servir de travesseiro, era para ficar mais alto, para não dormir. Aí botou a pedra assim e pega um manto e coloca o manto em cima da pedra. Tá? É assim que a gente faz, foi assim. Eu acampei muitas vezes usando pedra como travesseiro. Tá? Você pega, ajeita ali o chão, bota umas folhas para isolar a umidade do chão e pega uma pedra para ficar mais altinho ali e pega no meu caso, pegava as partes do uniforme, das roupas, ou a mochila, e era o que o Jacó fez. Ele não botou a cabeça em cima da pedra lá, não. Tá? Não é preciso a gente achar que ele era um animal grotesco, não. Era um ser humano. E quando ele estava lá deitado, ele dormiu e teve um sonho muito estranho, que está nos versículos 12 e 13. Diz o seguinte, e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor, e ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás agora deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha a bênção exatamente de Gênesis 12, a bênção de Abraão sendo literalmente repetida aqui. E aí Deus vai e transmite essa bênção aí para Jacó, não é? E aí Jacó fica muito admirado daquilo ali. O que é que está acontecendo naquele lugar que ele não sabia? Primeiro, a escada. A escada não era uma escada como a gente está acostumado. A escada, na verdade, provavelmente ele teve uma visão como as coisas eram da cultura dele. Como é que as coisas eram na cultura dele? Havia aqueles edifícios, assim, chamados zigurates, que tinha uma rampa, uma escadaria, como as pirâmides dos maias, e lá em cima tinha um pequeno templo. Esses edifícios, essas construções se viam como uma ligação entre a terra e os céus. E o que Jacó está vendo no sonho agora é alguma coisa assim, a terra ligada ao céu. E os anjos descendo e subindo ali, descendo e subindo. E Deus ao lado de Jacó, como se Deus tivesse descido da escada. O que é que representa isso aqui? Qual é o simbolismo disso aqui? Jacó entendeu alguma coisa aqui? Ele entendeu alguma coisa, sim. Mas eu quero ir direto no ponto que nos interessa. Nós sabemos que escada é essa. Essa escada tem um nome. Essa escada é Jesus. Essa escada representa Jesus. Como é que a gente sabe disso? Pelo que Jesus falou para Natanael em João capítulo 1, verso 51. Em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Quando Deus desceu à terra para encontrar Jacó, ele estava prefigurando o Deus que desceu à terra para encontrar o ser humano, Jesus Cristo. E os anjos de Deus subindo e descendo em comunhão com ele para atender o mandato do Senhor Jesus. Por isso é que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A escada para lá é Jesus. Ele é que é a escada. Muito bem. E aí Deus vai e reafirma a aliança que ele fez com Abraão, ele reafirma agora com Jacó. E começa dizendo assim: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa é a linguagem típica dos antigos tratados, entre nações, tratados diplomáticos, alianças, em que alguém se identifica primeiro como sendo a pessoa que está fazendo a aliança. Até esse momento, Jacó não conhecia Deus. Era o Deus do pai dele. Agora será o Deus dele. É a primeira experiência de Jacó com Deus. E Deus faz 6 promessas para Jacó aqui, quando ele se revela a Jacó. Primeiro, iria dar a terra em que ele estava deitada, dar a ele e a sua descendência. Segundo, a descendência seria como o pó da terra, iria se estender pelos 4 pontos cardeais. Terceiro, eu estou no capítulo 28, versículo 13 a 15, tá? Terceiro, que nele e na sua descendência seria abençoada todas as famílias da terra. Jesus Cristo é aquele que traz essa bênção. Quarto, aqui é uma promessa que Deus não tinha feito para ninguém ainda. Eis que eu estou contigo e te guardarei onde quer que fores. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Depois, quinto, te farei voltar a esta terra. Jacó estava indo para Padã Arã. E ele está dizendo: eu vou te fazer voltar para cá. E sexta, não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Vou ficar no teu pé. Vou te perseguir. Vou ficar te abençoando, te protegendo, te dando livramento, te conduzindo, te açoitando quando for necessário, te corrigindo se for preciso, mas não vou te desamparar. Amém. Isso é uma coisa muito maravilhosa. É uma promessa muito tremenda, tremenda. Deus assegura que Ele é o Senhor da história e que Ele vai conduzir as coisas de tal maneira que os planos dele sejam perfeitamente cumpridos. Ou seja, no momento de incerteza, de angústia, de dor, de fugindo de casa, não vou ver mais meu pai, minha mãe, meu irmão quer me matar, quem é que tem lá? Será que tem alguma filha solteira? Será que não tem? O WhatsApp não está funcionando, não mandou e-mail. Incerteza, dúvida, Deus diz assim: não vou te desamparar, estarei contigo, não te deixarei. Você é um camarada que não se converteu direito ainda. Aliás, nunca se converteu. Está começando a se converter hoje. Ainda vai dar muito tropeço na vida. Mas você é uma pessoa que faz parte dos meus planos. Você faz parte dos meus escolhidos. Nós também somos escolhidos. Não escolhidos da maneira como Jacó foi. Nós somos escolhidos em Cristo. Deus escolheu abençoar todos aqueles que estão em Cristo. E as promessas são válidas para nós. Salmo 91, verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. É válido para nós. Ageu 1,13. Segundo o mandamento do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor, é válido para nós. Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é válido para nós. Somos os herdeiros da bênção de Abraão. E aqui agora, Jacó começa a conhecer a Deus. O Deus que para ele era apenas um nome, uma referência distante, passa a ser mais real para ele agora. Ele passa a ter um impacto. E no versículo 16 e 17, ele manifesta o impacto que ele sentiu, dizendo assim: despertando Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E tremendo disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Caramba! Ali, algumas coisas ali deram para ele uma realidade tremenda. E ele começou a aprender algumas coisas sobre Deus. Primeiro, ele aprendeu que Deus não é limitado pela geografia. Ele saiu de lá
de Berseba achava que Deus tinha ficado lá, mas Deus estava aqui também. Deus é onipresente, ele não é limitado pelo tempo nem pela geografia. Jacó entendeu isso. Segundo, ele entendeu que a presença de Deus inspira temor. Como é que ele aprendeu isso? Quem que falou isso para ele? Ele não aprendeu porque alguém falou, ele sentiu Deus falando um monte de coisa maravilhosa para ele e ele tremendo, apavorado. O que é isso? É o temor que a presença de Deus inspira, a reverência que a presença de Deus inspira. Por mais que você saiba que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, se você tem uma percepção correta de quem Deus é, você não se sente à vontade na presença dele. Não. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é supremo. É como um ser humano comum na presença de uma grande autoridade. Vê se uma pessoa comum se sente à vontade diante de uma grande autoridade. Não tem como. Agora imagine diante de Deus, do Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. E o Jacó percebeu isso. Terceiro lugar, ele percebeu que o céu e a terra são realidades interligadas. Não é o céu é para lá e a terra aqui, uma coisa não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Tem reflexo. O que acontece aqui tem reflexo no céu. O céu pode se alegrar ou se entristecer. Quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus. Note bem, há alegria diante dos anjos. Os anjos estão aqui e alguém na frente dos anjos está se alegrando. Quem é que se alegra? O próprio Deus, por algo que aconteceu aqui. O próprio Deus se alegra. Quando Deus se enfurece, também tem consequências aqui. Estão realidades interligadas. Quarto, os anjos vão e vêm para realizar tarefas determinadas por Deus. E eles agora estavam ao redor de Jacó. Mas mais adiante, quando Jacó volta de Padã Arã, que ele vai se encontrar com Esaú, ele tem uma visão de anjos. Ele olha, de repente ele vê uma coisa na frente dele, como se a cortina do mundo espiritual tivesse se aberto, e ele vê os anjos lá, os exércitos de Deus lá, os anjos ao redor dele, os anjos do Senhor que estão ao redor daqueles que o temem para os livrar. Ele estava vendo isso. E mais tarde, quando ele estava lá no Egito, abençoando os seus filhos, ele diz assim, porque o anjo do Senhor estava comigo ali. Ele percebe os anjos sendo mandados por Deus para realizar tarefas. E quinto e última coisa que Jacó aprendeu ali. Deus veio ao encontro do homem. Porque aqui está escrito, no versículo 13, perto dele estava o Senhor. Perto dele estava o Senhor. Ao lado dele. Ou seja, Deus veio ao encontro do homem. Deus que veio buscar Jacó. Isso se cumpriu também na nossa vida. Quando Deus se fez homem e veio nos buscar. Veio nos levar para ter uma relação com Deus direta, plena, perfeita. E aí, o capítulo 28 acaba com um voto de Jacó. Né? No versículo 18, diz que ele se levantou, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna sobre ela, derramou azeite. Ou seja, ele ungiu a pedra, né? Botou a pedra lá, tem um monumento de pedra e ungiu a pedra. Tem algumas pessoas que gostam de repetir isso. Está errado, tá? Jacó fez isso porque era um costume cananeu. E ele imitou aquele costume. Mais tarde, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 16, Moisés vai e proíbe que se faça isso. Ungir é pessoas. A gente unge pessoas, não unge objetos. Não unge coisas. A unção é sobre pessoas. Muito bem. Embora no Antigo Testamento tenha unção sobre coisas, mas isso era no Antigo Testamento, né? E aí o Jacó vai e coloca o nome daquele lugar Betel, e no versículo 20 diz assim, fez Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo, note o que ele coloca como condições. Se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, que é Betel, hebraico, casa de Deus é Betel.
e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Que coisa estranha esse voto de Jacó. Que coisa estranha. Deus fez uma opção de promessas para ele. Ele vai e diz assim, se o Senhor me conceder, e aí fala uma relação de coisa que é menor do que o que Deus tinha prometido. Mas tudo que ele está dizendo aqui, Deus já tinha prometido para ele. Aí eu vou dar o dízimo de tudo. Como é que a gente entende esse voto de Jacó? É um voto de quem está querendo barganhar a bênção de Deus, ou seja, coisa típica de quem não tem entendimento espiritual ainda. Se Deus me abençoar, então eu vou dar o dízimo de tudo para ele. Ou será que é um voto de gratidão de alguém que já foi transformado? E significa, o ser que aparece aí, tem um sentido de, uma vez que Deus vai me abençoar, vai me conduzir em paz, vai fazer isso, será o meu Deus, eu vou dar o dízimo de tudo. Os comentários bíblicos são divergentes aqui. Não tem uma opinião unânime sobre o significado do voto de Jacó. Minha tendência é encarar o voto de Jacó como alguém que ainda está acostumado a barganhar o que quer, a trapacear, tomar lá da cá. Tanto é que ele vai fazer isso com Labão depois, vai fazer isso muitas vezes. Até mesmo depois que ele voltar para encontrar com Esaú, ele vai e manda uma opção de coisa de presente para Esaú. Vai estar sempre querendo barganhar alguma coisa. Me parece que ele estava aqui ainda no processo de conversão, achando que podia barganhar com Deus. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que faz de conta que não ouviu. Vou te abençoar a si mesmo, não vou levar em consideração essa tua falta de entendimento espiritual. Você é novo convertido, está crescendo na fé agora, eu vou deixar isso assim mesmo. E vai e cumpre para com Jacó tudo aquilo que ele havia prometido. Ao longo desses 2 capítulos, nós vimos muitos ensinamentos, muitas coisas. Eu contei aqui pelo menos umas 12 ou 14 coisas que a gente viu. Que não podemos produzir o mal na esperança de que aquilo traga o bem, que os meios não justificam os fins, que o pecado pode até ser perdoado, mas deixa cicatrizes muitas vezes dolorosas, que as palavras podem servir de bênção ou maldição sobre pessoas, que a bênção de Abraão alcançou sua plenitude em Cristo, trazendo a salvação para nós, que nós devemos reconhecer a presença de Deus em cada lugar em que estamos, como Jacó aprendeu, que Deus não é limitado pela geografia, que Jesus é a escada pela qual Deus veio ao mundo e pela qual o homem pode chegar a Deus, que Deus está conosco nos momentos da angústia, que em cada aspecto desse nós podemos ser abençoados pela nossa comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe para que possamos aproveitar esses ensinamentos, amadurecer na fé. Que Deus nos abençoe para compreendermos que os nossos heróis da fé, eles são heróis. São heróis, mas eram falhos também. Eram falhos, pecadores, mas eles tiveram atitudes de fé com as quais nós devemos aprender. Que Deus nos abençoe. Amém.